Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Vamos mais uma vez, boa noite. Amém, glória a Deus. Queridos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, uma alegria muito grande chegar, aproximar os laços, os vínculos que nós já temos em Cristo Jesus com os amados irmãos aqui de Franca. Como eu disse na parte da manhã e terei que repetir tudo, vamos lá. Já que é para repetir, a gente repete. Nós sempre, eu e minha família, sempre desejamos muito visitar a Igreja Aliança do Calvário, só que o Senhor nunca nos possibilitou essa visita. Mas graças ao Senhor nosso Deus, por sua rica providência, o Senhor nos permitiu, dessa vez, vir a Franca, ter essa comunhão mais intensa, mais próxima com o pastor Cunha, com os diáconos, os presbíteros Thales e o Tiago. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque o Senhor tem conduzido-nos de modo a que tenhamos em vista o avanço do reino de Deus. Eu, como o pastor Cunha disse, sou pastor Josué, da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Nossa igreja, um dos braços ministeriais da nossa igreja é o Estandarte de Cristo. Para nós é uma alegria muito grande poder cooperar com o avanço do reino por meio de literaturas sólidas, puritanas. Então, desde já eu trago saudações do pastor William Teixeira e também dos irmãos da nossa congregação. Como o pastor também disse, sou diretor do Seminário Batista Confessional do Brasil. O Seminário Batista Confessional do Brasil é um dos meios pelos quais nós temos formado homens pelo Brasil afora. Francisco Morato é um dos polos do seminário. Nós já temos o prazer de ter vários irmãos estudando conosco. E aqueles que tiverem interesse, entrem em contato depois conosco também. Tá bom? Depois a gente vai deixar o contato com o pastor Cunha. E aí vocês podem entrar em contato com a gente, fazer matrícula. Nós estamos para começar um novo ciclo, agora em novembro, em Francisco Morato. Então os irmãos estão convidados. E como o pastor Cunha disse também, eu vim devido à Comunhão Batista Reformada do Sudeste, pois enquanto um dos polos do seminário, nós começamos a conhecer novas igrejas, saber de novas realidades, saber de igrejas pequenas, plantações pequenininhas que estavam sofrendo, passando por várias dificuldades como nós havíamos passado enquanto plantação em 2017, 2018. E aí surgiu a associação com uma iniciativa nossa, debaixo de muita oração, debaixo da dependência do Senhor, justamente para que nós pudéssemos não só auxiliar essas igrejas, mas ser também auxiliados. O objetivo da associação, enquanto comunhão, é ter essa comunhão entre igrejas. É ter essa comunhão do mesmo modo como vocês têm comunhão entre vocês. E às vezes vocês estão passando dificuldade, liga para um irmão, manda uma mensagem: irmão, ora por mim. Irmão, o que eu faço nessa situação? Me ajuda. A gente também tem esse propósito, esse objetivo enquanto associação, que as igrejas possam se ajudar, que nós pastores possamos ter outros pastores também a quem recorrer enquanto ministros do Evangelho, que nós possamos ter alguns ombros também fortes que nos ajudam a receber as nossas lágrimas, porque pastor também chora, viu? Pastor também sofre. Então esse é o objetivo da comunhão, que nós possamos ter esse vínculo. E para nós foi uma alegria muito grande, para mim, para minha esposa, a Tamires veio comigo também, veio a Tayane, a Tayara, a Tainá e o Silvinho, que são meus filhos. Para nós foi uma alegria muito grande estar aqui em Franca nesse final de semana. Meus queridos, vamos lá. Para mim é uma honra muito grande não só estar na igreja, conhecer vocês, mas também subir a esse púlpito. Por muitas vezes e de muitas maneiras, tanto eu quanto outros irmãos da nossa igreja e também de outras muitas que eu conheço, nós fomos por muitas vezes alimentados desse púlpito. Nós fomos também exortados, inquiridos desse púlpito. Nós também fomos edificados e admoestados desse púlpito. Nós também fomos estimulados à fé e a boas obras desse púlpito. Então saibam que vocês têm uma igreja que é amada, muito amada no nosso país, uma igreja que fez a diferença na vida de muitas pessoas.
E que o Senhor continue fortalecendo vocês, irmãos. Que vocês tenham isso em vista. Que esse seja o objetivo de vocês. Sempre estar com os olhos voltados para Cristo, sabendo que por meio de vocês o Senhor tem feito grandes coisas. E Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar agindo como Ele tem já feito. Então, para que nessa noite a gente possa juntos olhar para Cristo, eu queria tratar um pouquinho do assunto do amor que nós devemos ter uns pelos outros, do amor que glorifica o nome do Senhor. Há algum tempo, irmãos, eu encerrei na nossa igreja uma exposição na epístola de Paulo aos Filipenses, e nessa carta nós vislumbramos alguns ensinamentos preciosos sobre a unidade do corpo de Cristo, inclusive como Paulo, analisamos e vislumbramos como Paulo encerra o primeiro capítulo da sua epístola aos Filipenses. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo Filipenses capítulo 1. Vamos ler um pedacinho aqui da carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Depois daquele trecho que é conhecidíssimo, em que Paulo fala que o desejo dele é que o corpo que Cristo seja engrandecido no seu corpo, quer fosse pela vida, quer fosse pela morte. Quando Paulo fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, depois de tudo isso, chegando no versículo 27 do capítulo 1, Paulo disse o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que interessante essa passagem. Olha o que Paulo está falando. Ele não está falando nada além do que unidade. Unidade no corpo de Cristo. Vivam de modo digno do evangelho. O que é isso? Viva de modo que seja condizente àquilo que você professa do evangelho. E uma das características fundamentais de uma igreja que vive o evangelho é a unidade. Ele está mostrando o quê? Vivam de modo que vocês estejam firmes em um só espírito, unidade, como uma só alma, unidade, lutando juntos pela fé evangélica, unidade. Então, seguindo nesse mesmo assunto sobre a unidade do corpo de Cristo, ele vai iniciar o capítulo 2, dizendo o seguinte, virem aqui a página agora, que na minha vira a página, né? No capítulo 2, ele vai começar dizendo o seguinte, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que impressionante. Completem a minha alegria, Paulo está dizendo, completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, ou seja, tenham o mesmo alvo, tenham o mesmo propósito, tenham o mesmo objetivo, tenhais o mesmo amor, que seja o mesmo amor que motive, que seja o motor de cada coração aqui presente, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, e essa palavra sentimento é a palavra que nós vamos ler também no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o sentimento de ação, não aquele sentimento de emoção, mas uma palavra no grego que mostra o que? Haja, viva, tem esse estilo de vida, o mesmo estilo de vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, tal é o estilo de vida do próprio Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão em Cristo. O que? A unidade. Daqueles que vivem de modo condizente com o evangelho que professam. O que é? Unidade. Pois se realmente nós estamos em Cristo, irmãos, nós somos chamados a pensar concordemente, tendo Cristo como cabeça.
a expressar aos irmãos o mesmo amor que Cristo teve para conosco, a permanecermos juntos, unidos de alma, num só espírito, nutrindo pelos irmãos o mesmo sentimento que Cristo teve por nós. Irmãos, isso é um milagre. Vocês concordam comigo? É um milagre. Porque a tendência nossa é o quê? Se isolar, se separar. Nós somos partidários por natureza. Nós nos separamos, nós nos isolamos. Nós somos egoístas por natureza. A unidade do corpo de Cristo na igreja é um milagre. E é isso que Paulo está dizendo para eles: completem a minha alegria. Completem. Tenham uma vida no corpo de Cristo que exale essa unidade. Essa é a unidade que completa a alegria daqueles que, à semelhança de Paulo, buscam conduzir os irmãos em santidade e piedade. Essa é a nossa alegria enquanto pastores. Para mim, pastor Cunha, presbítero Tiago, essa é a nossa alegria, meus irmãos. Ver uma igreja unida, uma igreja unânime, uma igreja que caminha tendo o mesmo sentimento, estando unida de alma, tendo o mesmo propósito. Afinal de contas, se cada um de vocês tem um propósito distinto e pessoal e individual, como andaremos juntos? Como andarão juntos? Não é isso? Agora, com esse pano de fundo, nós veremos de que maneira nós podemos manter no seio da igreja local uma unidade própria daqueles que estão em Cristo. E os dois versículos que eu vou tratar são o versículo 3 e o versículo 4. Leiam comigo, por favor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículos tão simples, não? Muito simples, mas nós vamos ver que não são simples, não. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, mais uma vez, estamos na Tua presença, e a Ti glorificamos por este culto, a Ti louvamos, ó Pai, porque Tu és gracioso, Tu és bondoso, e Tu nos reúnes aqui, ó Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, e para que possamos conhecer melhor os nossos corações, ó Pai, porque o nosso coração é enganoso, ó Deus eterno, o nosso coração, ó Pai, ludibria a nossa mente, e nós passamos, ó Deus, muitas vezes, a não entender, a estarmos confusos, referentes, ó Pai, à nossa relação dentro do corpo de Cristo com os nossos irmãos. De manhã, ó Pai, nós vimos a relação contigo, uma relação de quem comunga contigo, de quem conhece a Ti, de quem anda na Tua presença. Ajuda-nos a entender nessa noite, ó Pai, a relação que nós temos de uns para com os outros, de irmão para com irmão. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que nós não somos chamados ao partidarismo, à vanglória. Somos chamados à unidade e a glorificar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que nos dás de mergulharmos na Tua palavra. Ajuda-me, ó Pai, a pregar, a expor a Tua palavra de modo digno. Ó Deus, tem misericórdia de mim e ajuda os nossos irmãos, ó Deus, a compreenderem verdadeiramente a Tua palavra, de modo que essa igreja saia daqui hoje, ó Pai, mais unida, mais sólida, ó Pai, mais edificada, assim como tijolos em cima de tijolos unidos formam um edifício. A Tua casa, que cada irmão aqui presente, como uma pedra viva, possa fazer parte desse edifício, ó Pai, unidos uns com os outros, para a glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje então é a prática do amor cristão. E aí eu pergunto para vocês, você está em Cristo?
Cristo Jesus está em você. Esta característica, irmãos, é a principal característica de quem está em Cristo Jesus é: tal pessoa conhece a sua própria miséria. Correto? Quem aqui não é pecador, levanta a mão. Olha aí. Nós conhecemos a nossa miséria. Nós sabemos quem nós somos. Afinal de contas, o Senhor Jesus não veio senão para salvar aqueles que são pecadores. Não é isso? Por quê? Porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então o Senhor Jesus disse o seguinte: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Então, só está em Cristo, irmãos, quem reconhece realmente a sua condição pecaminosa. E por isso, se vê necessitado do verdadeiro Salvador. Não é isso? Então, creio que como igreja, todos entendam isso. O apóstolo Paulo disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha a condição em que Paulo se coloca: ele é o principal dos pecadores. E aqui nessa noite, a responsabilidade minha é mostrar que vocês são pecadores, mas também é dizer: eu sou o principal dos pecadores. Irmãos, essa palavra tem que ser de cada um de nós. No seu relacionamento familiar com sua esposa, você é o principal dos pecadores. No seu relacionamento familiar com seu marido, você é a principal das pecadoras. No nosso relacionamento com nossos pais, nós somos os principais. Eu sou o principal dos pecadores. No relacionamento da igreja, eu sou o principal dos pecadores. Vocês entendem? Isso aqui não é demagogia, irmãos. A gente tem que entender isso aqui na realidade, na verdade. Por quê? Porque o convívio de amor entre irmãos só é possível nessa base de você compreender que você é o pior dos pecadores. E de você não ficar duvidando do outro, desconfiando do outro, mas desconfie de si mesmo. Entende? Não ficar levantando suspeita maligna do irmão, mas levante suspeita da sua malignidade. É por isso que Paulo continua, e ele diz o seguinte: ao reconhecer-se o principal dos pecadores, em 1 Timóteo 1,15, Paulo também se vê como o menor entre aqueles que o cercam, entre os eleitos de Deus. Em 1 Coríntios 15,9 ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Percebam, o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos. E ele continua aqui: mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso, repito, não é demagogia. Paulo se via verdadeiramente como o maior dos pecadores e o menor dentre aqueles instrumentos usados por Deus para propagar o evangelho. Hoje, irmãos, a gente olha para essa palavra e a gente vê quão grande foi Paulo. Mas por que ele foi tão grande? Porque ele se viu pequenininho. Pequenininho entre os apóstolos, mas grande entre os pecadores. Em Efésios 3,8 ele diz: a mim, o menor dos santos. Ele não se via somente menor, pequenininho, entre aqueles grandes homens que foram chamados por Deus para fazer expandir o seu reino, não. Ele se via o menorzinho também entre os irmãos. Sabe o que é isso? É você encontrar com o irmãozinho, com o seu Zé. E você falar: seu Zé, como o irmão tem uma fé forte, uma fé robusta. A minha fé é tão fraca.
E ele continua: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Um pré-reformador italiano, irmãos, Gasparo Contarini, diz que a humildade só se torna genuinamente verdadeira se cada um considerar o seu próprio mal interior. Quando nós consideramos o nosso próprio mal interior, é aí que nós saberemos com certeza quem nós somos. E aí teremos condições, irmãos, de olhar para os nossos irmãos com outros olhos. Por quê? Porque somente a consciência da própria depravação e da profunda pecaminosidade, irmãos, pessoal, é que poderá nos livrar o homem daquela hipocrisia. Sabe aquela humildade hipócrita? Não, glória a Deus. Não, aquela falsa modéstia, aquela simplicidade dissimulada. Não é o que nós falamos, é o modo como nós vivemos. Se você é aquela pessoa que não consegue conviver com seu irmão, cuidado. Pode ser que você se tenha ainda em muito alta conta. Você não consegue se ver como um pecador. Você não consegue se ver como o menor de todos os santos. Então é a partir desse fundamento, irmãos, dessa visão de Paulo de si mesmo, que ele vai exortar os filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhem o que nós temos em Cristo. Nós não temos nada de nós mesmos. Nada, irmãos, nada provém de mim, nada provém de você, a não ser pecado. Todas aquelas boas qualidades das quais você nasceu com elas, são dons dados a você, para que você glorifique o nome do Senhor. É por estarmos em Cristo que Paulo então começa o capítulo 2 dizendo das exortações que estão destinadas a nós, das consolações que estão destinadas a nós, da comunhão que está destinada a nós, dos entranhos afetos de misericórdia que o Senhor Deus revelou em Cristo Jesus para nós. Nada provém de nós mesmos, senão pecado. E é por isso, irmãos, que cada um de nós podemos agora pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, estar unidos de alma, ter o mesmo sentimento uns pelos outros, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos, ou seja, deixando-nos a nós mesmos de lado, os nossos objetivos de lado, tendo em vista o quê? Cada um as necessidades do próximo, do seu irmão. Então nós vamos ler esses dois versículos, irmãos, em dois momentos distintos. Primeiro, para você, quem é superior? Você mesmo ou os outros? Segundo, você tem agido em favor de quem? De você mesmo ou dos outros? Uma coisa é certa, irmãos. Vou mudar aqui a frase para vocês entenderem que não é somente uma ideia de caridade, mas é algo maior. Primeiro ponto, repito: para você, quem é superior? Você mesmo ou o corpo de Cristo? E você, segundo ponto, você age em favor de quem? De você mesmo ou do corpo de Cristo? Muda, não muda? Quando a gente fala pensar nos outros, amar o próximo, às vezes parece ter uma concepção meio espírita, né? Nós estamos falando do próximo irmão,
que faz parte do corpo de Cristo. E aí eu queria entrar no primeiro ponto. Para você, quem é superior? Você mesmo ou o corpo de Cristo? Leiam comigo o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, a palavra partidarismo aqui vem do grego e tem o sentido de sentimento faccioso, espírito partidário. É um vocábulo, inclusive, relacionado à propaganda eleitoral, aquela autopromoção. O desejo de se colocar acima das demais pessoas. Uma propensão a criar partidos, onde a própria pessoa se sobressaia e o seu partido se sobressaia sobre os demais. Lembram os coríntios? E a exortação que Paulo dá aos coríntios, em 1 Coríntios 1:12, onde os coríntios diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Que era o partido mais nobre ainda. É a mesma coisa, isso está em nós, está em nosso coração. Nós somos partidários, nós criamos panelinhas, nós criamos o nosso grupinho, em detrimento das demais pessoas. E aqui Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo, não faça nada de modo que você venha se sobressair, que o seu grupinho venha se sobressair, nada. E aí, utilizando-se dessa palavra, Paulo vai exortar os filipenses a que não fossem egoístas e não se colocassem numa posição, irmãos, de superioridade sobre os demais irmãos, pois é isso que promove divisão, facção, espírito partidário. É isso que destrói a igreja, é isso que destrói a família. Sabe por que muitas vezes as nossas famílias, dentro do seio da igreja, estão destruídas? Porque o homem se acha melhor e maior do que a esposa se sente maior e melhor do que o marido, os filhos se acham mais sábios e mais inteligentes do que os pais. Como vai haver unidade? O que é isso? Espírito faccioso, partidário. E o que acontece na igreja, quando a igreja está em ruínas também, não é nada diferente. Homens e mulheres que eram para estar pensando no irmão, pensando na unidade do corpo de Cristo, tendo esse objetivo, eles pensam no quê? Em si mesmos. Tal sentimento, irmãos, provém de sabedoria e inteligência mundanas. O sentimento partidário provém de sabedoria e inteligência mundanas. Como exorta Tiago em sua epístola, é aqui eu quero que os irmãos abram comigo. Abram em Tiago capítulo 3, versículo 13. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Olha que interessante, a gente não pensa em sabedoria e inteligência. Se fosse na nossa mentalidade, nós escreveríamos como? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre com um belo discurso. Mostre com uma bela pregação, com uma grande oratória. Não, Tiago fala: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, um proceder digno de quem crê em Cristo, revelando a sua sabedoria por meio das suas obras.
14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, você está mentindo contra a verdade. Presente no corpo de Cristo, mas nutrindo inveja amargurada, sentimento faccioso. Verso 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago pega pesado, irmãos. Essa é a sabedoria demoníaca. Eu estou na igreja para ser abençoado, não quero contato com ninguém. Tenho os meus ressentimentos contra fulano, beltrano e ciclano. Não tolero aquela irmã. Você está sendo o quê? Conduzido por uma sabedoria. E Tiago mostra que é uma sabedoria. É um estilo de sabedoria. É um estilo de vida. Mas que procede do Senhor? Não. É terrena. É uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Percebem? No versículo 17 ele diz: agora calma aí, existe uma outra sabedoria. E aí ele fala: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, ela busca a paz. É uma sabedoria santa, é uma sabedoria que busca a paz, é uma sabedoria indulgente, ela se entrega, ela perdoa facilmente, ela busca os interesses dos outros, ela é uma sabedoria tratável, plena de misericórdia. Ela vê o irmão pecando, a irmã pecando, não sai apontando, tá vendo? Olha só o pecado que ela cometeu, olha o que ele fez. Não, misericordiosa, porque Deus foi misericordioso conosco e é misericordioso conosco em Cristo Jesus. Quantas vezes nós não pecamos? E quando recorremos a Cristo, Ele nos recebe de braços abertos. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, julga sem parcialidade, não em favor de um em detrimento do outro, não, e sem fingimento. É isso que é esperado de nós, irmãos, essa sabedoria, porque essa sabedoria não é terrena, ela é celestial, ela não é animal, ela é gloriosa, não é demoníaca. Ela vem de Deus. E aí ele conclui no verso 18: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabe o que está dizendo aqui? Promova a paz e você vai colher paz. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida infernal? Porque nós somos conduzidos por essa sabedoria terrena, animal e demoníaca. E nós acabamos vivendo por ela, agindo por meio dela, como se isso fosse normal, como se isso fosse comum. Mas não, isso é normal lá fora, no mundo. Aqui não, aqui nós somos regidos por uma outra sabedoria, uma sabedoria que promove a paz. Uma sabedoria que recebe, promove a paz, colhe a paz, porque plantou, semeou a paz. Sendo assim, irmãos, o partidarismo ele é resultante de uma mente carnal, uma mente terrena, uma mente animal, uma mente demoníaca, não da mente de Cristo. E Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Então o espírito partidário, irmãos, ele é nutrido não por quem está em Cristo, de modo nenhum. Ele não pode ser nutrido por alguém que está unido a Cristo, de modo nenhum. Se alguém que diz estar unido a Cristo e promove o partidarismo, ou essa pessoa não entendeu o que é o evangelho em si, ou então ela não percebeu ainda a sua verdadeira posição no corpo de Cristo. Por
quê? Porque o partidarismo é um sentimento pecaminoso. E se ele não for tratado como o pecado que ele realmente é, com arrependimento e confissão, ele só levará o pecador ao individualismo orgulhoso, a uma autossuficiência arrogante e cada vez maior e maior, alienando, irmãos, essa pessoa do corpo de Cristo, dividindo a igreja. Então, irmãos, esse é o sentimento que assola a vida espiritual de muitas igrejas hoje em dia. É esse o sentimento que mina e destrói aquela comunhão verdadeira e profunda entre os irmãos no corpo de Cristo. Nós não podemos permitir isso. Nós somos chamados a diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque esse sentimento partidário, ele não nos permite considerar os outros superiores a nós mesmos. Ele não nos permite fazer como Paulo disse: eu sou o maior dos pecadores, o menor entre os apóstolos, o menor entre os santos. Mas não para por aí, a exortação de Paulo ainda continua, irmãos. Quem nutre um sentimento faccioso e um espírito partidário, ele faz isso, por quê? Porque ele está buscando os seus próprios interesses. E o apóstolo Paulo exorta aqueles que buscavam seus próprios interesses, aqueles que buscavam chamar a atenção para si mesmos, que buscavam trazer os holofotes a si, ou seja, que buscavam a glória a si mesmo. Ele diz o quê? Nada façais por partidarismo ou vanglória. E aí eu pergunto para vocês, o que é vanglória? Vamos lá agora. Deixemos um pouco o partidarismo, agora vamos para a vanglória. Agora, antes de explicar um pouquinho, antes de explicar um pouco melhor o que é vanglória, eu queria explicar para vocês o que significa gloriar-se. Gloriar-se é cobrir-se de glória. Gloriar-se é você mostrar orgulho de si mesmo. É você louvar-se, honrar-se, admirar-se pelo que você é e pelo que você faz. É você envaidecer-se, ufanar-se, jactar-se. Isso é gloriar-se. Então, para o ser humano, irmãos, todo esforço para gloriar-se constitui-se em vanglória. Por quê? Porque a vanglória é uma glória vã, é uma glória inútil, é uma glória sem fundamento, é uma estima por si mesmo vazia, uma opinião falsa a respeito de algo. É um erro, uma mentira. É você tentar chamar os holofotes, as atenções para você, pelo que você é ou que você faz. O que você é, o que você faz não vem de você. Essa glória, ela é inútil, ela é vã. Todo esforço humano para gloriar-se constitui no quê? Em vanglória. Porque nada, irmãos, provém de nós mesmos, de modo que nós possamos nos gloriar legitimamente. Nada. Do homem, irmãos, não deriva nada de bom. Nada do qual ele possa dizer, eu me glorio de ser. De ser o quê? Eu me glorio de fazer. Fazer o quê? Toda a glória que o homem busca em si mesmo, ela é vã. Por quê? Porque ela não possui fundamento algum em si mesmo. Toda a estima que nós temos por nós, todo o orgulho que temos por nós, todo o louvor que nós buscamos para nós, toda a honra que nós buscamos para nós, e que nós nutrimos para nós mesmos, são vazios, são fúteis, são vãos, são inúteis. Isso é vanglória. Ou seja, uma glória vã, uma glória falsa, enganosa, mentirosa, uma glória que não existe. Não existe.
É como a criatura buscar a glória do Criador. Que glória que a criatura tem? Nenhuma. Aquele que busca a glória para si, irmãos, ele atua como se, de alguma forma, existisse uma glória inerente, naturalmente, dele, que brotasse dele. Não existe. O que motiva essa glória no homem, irmãos, é mentira, é erro, é engano, é má interpretação do seu próprio estado. Por isso que eu falei no começo, é fundamental que nós conheçamos a nós mesmos. Nós somos totalmente depravados. Agora eu pergunto, o que vem de alguém que é totalmente depravado? Vem depravação. Como que nós podemos gloriarmos-nos de alguma coisa, estando nesse estado? Uma vez eu estava com um irmão meu, nós estávamos em São Paulo, no centro de São Paulo, a gente ia para uma reunião de uma associação educacional, de homeschooling, e apareceu uma moça, esfarrapada, acabada, toda suja, fedendo, coisa mais horrível, e pedindo o quê? Comida. Meu irmão entrou no restaurante, comprou um marmitex e deu para ela. Quando ela abriu e viu o frango, ela falou: frango? Não quero. Pega outra coisa lá. Ela se achava digna de escolher a mistura. Estando naquela condição, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos achamos dignos de exigir alguma coisa de Deus, como se brotasse glória, honra de nós. Qual é a minha condição? Com o maior cinismo do mundo, irmãos, nós buscamos continuamente plagiar a autoria dos nossos próprios feitos. O meu feito, aquilo que eu faço, não é meu. A glória do que eu faço não é minha. A glória do que eu faço é do autor, do meu autor. Como que eu posso querer reivindicar glória para mim mesmo? É uma glória indevida. Nós entendamos, irmãos, nada de bom provém de nós mesmos, de maneira que nós possamos nos gloriar legitimamente de algo. Não é possível, nada. Tudo quanto nós temos, inteligência, habilidades, competências, expertises, tudo, beleza, para quem tem beleza, tudo o que nós temos, foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor que nos deu. Tudo nos foi dado como dons, que nos foram concedidos para quê? Para a glória dele, e jamais para a nossa própria glória. O próprio apóstolo Paulo vai demonstrar aos coríntios dizendo, 1 Coríntios 4:7, foi acho que o primeiro versículo que eu memorizei na minha vida. 1 Coríntios 4:7, memorizem esse versículo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Nós não temos nada do que se orgulhar, do que nos orgulhar, nada. Absolutamente nada. Deus te deu uma esposa santa, uma mulher temente, glória a Deus, porque você não merecia. Você tem um marido santo, temente ao Senhor, glória a Deus, porque você não merecia. Você tem filhos que têm se submetido à sua educação, glória a Deus, porque é misericórdia dele, você não merecia. Você tem uma igreja que te recebe no corpo de Cristo, glória a Deus, porque você não merece essa igreja. Eu não mereço estar aqui. Ninguém merece nada. Do que nós vamos nos gloriar? Você tem um bom emprego? Glória a Deus. O Senhor te deu essa graça.
Você merece? Não merece. Você teve a oportunidade de estudar, de fazer bons cursos, de estudar fora. Glória a Deus, você não merece. Você tem inteligência. Deus te deu a graça de ser uma pessoa eloquente. Uma pessoa que consegue conversar, fazer negócios. Graças a Deus, glória a Deus por isso, porque isso não provém de ti. Você não merece nada disso. Sendo assim, irmãos, o que nós temos do qual nós podemos nos gloriar? Nada. E se nós nos gloriamos de algo, nós estamos mentindo e consequentemente pecando e tomando uma glória para nós que não é nossa. Todo ser humano que se gloria em si mesmo, ele está roubando de Deus a sua glória, a glória que pertence única e exclusivamente a Ele. Por isso que a gente tem que sempre, irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, som do meu coração, porque é fácil nós cantarmos hinos, glória a Deus, glória a Deus, mas a nossa vida tem glorificado o Senhor? Em Isaías 42:8, Deus disse, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Ele não vai dar a sua glória para nós, irmãos. Não vai. A glória que nós temos é uma glória mentirosa, porque nada provém de você, nada provém de mim. É a mesmíssima situação que passou Nabucodonosor. Lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Por ele gloriar a si mesmo. Em Daniel 4:29 diz, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Oh, Nabucodonosor, Deus teve que fazer ele ver quem ele era. E ficou por 7 períodos, 7 tempos, pastando como uma vaca, como um boi. Será que a gente precisa pastar para entender quem nós somos? Às vezes Deus faz a gente pastar um pouco para ver quem a gente é. Sabe aquele irmão que fala, meu Deus, estou sem emprego. Meu pai, não consigo pagar aluguel, não consigo fazer. É Deus fazendo você pastar um pouquinho para você entender. A glória não é sua, meu filho. Eu que cuido de você. No entanto, há outro significado para a palavra gloriar-se. É o 5º significado. Gloriar-se significa fazer consistir sua glória em alguém ou em algo. Olha que interessante que é isso. Irmãos, aqui nós vemos o único aspecto em que o homem pode gloriar-se sem pecar. Você pode se gloriar? Pode. É pecado se gloriar? Depende. Se você se gloriar de si mesmo, você está pecando. Se você se gloriar dos seus feitos, de ser quem você está pecando. Só que nós podemos, enquanto cristãos, gloriarmos-nos sem pecar. Quando nossa glória aponta para os méritos de outro. Ou seja, o homem não peca quando ele está ligado a alguém que realmente possui méritos pelos quais ele pode se gloriar legitimamente. Entendem? Nós temos aqui o pastor Cunha, um homem inteligente, estudado. Eu posso me gloriar de ser amigo dele. Por quê? Porque realmente ele tem seus méritos. Estão percebendo? Acontece o mesmo com Cristo. Nós podemos nos gloriar em quem? Em Cristo, porque nós estamos nele. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, mas nós podemos nos gloriar naquele que desceu da glória, morreu por você, verteu o seu sangue no seu lugar, e hoje eu me glorio nele. É unicamente ele o motivo da nossa glória aqui na terra e na eternidade. Não é mais ninguém.
Quanto ao pastor Cunha, foi só um exemplo. Gloriamo-nos nele, irmãos. Nele. Pelo que ele fez por nós. E pelo que ele continua fazendo em nossa vida. Se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque ele nos salvou de nossos pecados. E nos reconciliou com o Pai. E agora nós temos paz com Deus. Ou seja, nós temos um herói. E nós podemos nos gloriar nesse herói. Ele é o meu herói. Nele está a minha glória. Ele é o meu Senhor. É a Ele que eu sirvo. Eu me glorio nele. Nele posso me gloriar. Nele eu devo me gloriar. Devemos nos gloriar somente em Cristo. Por quê? Porque nele o mundo está morto para nós. Nele nós estamos mortos para o mundo. Paulo exorta, irmãos, os filipenses, a que nada fizessem, nem por partidarismo, nem por vanglória. A que eles fizessem o quê? Por unidade e por glória, pela glória de Cristo. Paulo se utiliza da palavra aqui, humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E a humildade, irmãos, é o antídoto que opera contra o espírito partidário. A unidade é o antídoto que opera contra a vanglória. O que alimenta esses dois sentimentos pecaminosos é o orgulho, é ter-se em alta conta. Então, por humildade, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aos filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas façais tudo por humildade. Então, Paulo está dizendo aos filipenses: sejam ativos, não parem, não parem. Não é porque você corre o risco de fazer algo por partidarismo ou vanglória que você vai se tornar o quê? Alguém parado, inútil. E Paulo está dizendo o seguinte: sejam úteis no corpo de Cristo, façam tudo no corpo de Cristo, mas façam de modo que o desempenho ativo de vocês seja motivo por quê? Seja movido por quê? Por uma baixa opinião de si mesmos, por um profundo senso de insignificância pessoal, por sujeição e submissão a Cristo, o cabeça, e aos irmãos dentro do corpo de Cristo. De nada adiantaria Paulo exortar, irmãos, os filipenses a não fazerem nada por partidarismo ou vanglória, se ele não dissesse o seguinte: façam, hajam, mas por humildade. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade religiosa, e vocês sabem disso. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Nós achamos que o nosso propósito, o nosso objetivo é não pecar. Se eu não estou pecando, amém. Não. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso também peca. Então, não pecar não é suficiente. Não agir em pecado não é suficiente. É suficiente que nós venhamos a viver em santidade, a agir em santidade. A negligência, a omissão, a indolência, a indiferença, a displicência, é tudo pecado. Por isso, irmãos, deixar de fazer o que sabemos que deve ser feito é pecado. E assim Paulo exorta-nos a que não façam as coisas por partidarismo ou vanglória, mas façam tudo o que tiver de ser feito, o que estiver ao seu alcance, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O pior dos inimigos, irmãos, do cristão é o orgulho. Por meio dele é que levantamos oposição aos nossos irmãos, agindo por partidarismo e vanglória, criando facções dentro do corpo de Cristo. É por meio do orgulho, irmãos, que nós nos envaidecemos, nós nos ostentamos, nós buscamos sobressair sobre os demais irmãos em vanglória. Mas o remédio para o orgulho é o quê?
o remédio para esse orgulho que sustenta o partidarismo e a vanglória é o quê? A humildade. Mas uma humildade fundamentada em Cristo, uma humildade que se gloria em Cristo. Por quê? Porque Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz em nosso favor. É isso que está dizendo nos versículos seguintes, versículos 5, 6, 7 e 8 aqui de Filipenses 2. Então, em Romanos 12, 10 é dito para nós: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você está dizendo isso? Veja quem você é, você não merece nada. Você tem que buscar a honra, é do seu irmão, a glória na vida do seu irmão. Porque esse seu irmão, ele foi salvo, lavado pelo sangue de Cristo. Ele tem glória em Cristo Jesus. Então, por amor a Cristo, irmãos, sejamos conduzidos à humildade, porque Ele por nós se humilhou, livrando-nos de contendas, de partidarismos, de vanglórias, e levando-nos, irmãos, a considerar cada um os outros superiores a nós mesmos. Aqui eu entro no segundo e último ponto. Você tem agido em favor de quem? De você mesmo ou do corpo de Cristo? O verso 4 é a conclusão dessa passagem. Nada façais por parte, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo nos adverte fazendo o quê? Dizendo que esse sentimento partidário, usurpador, muitas vezes, ele destrói a relação que nós temos de amor entre os irmãos. É somente a humildade que pode sustentar a unidade no corpo de Cristo. É somente a unidade que pode se levantar contra o orgulho e enfraquecer o egoísmo. Ao nutrirmos, irmãos, uma baixa opinião a respeito de nós mesmos no corpo de Cristo, e ao sustentarmos um profundo senso de insignificância pessoal dentre os irmãos, nós assumimos uma postura de sujeição e submissão ao Senhor Jesus Cristo, nosso cabeça. É aí que nós passamos a assumir um sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. É esse o sentimento de Cristo. É a isso que nós somos chamados no versículo 5. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem a mesma disposição de viver assim como Cristo viveu. Porque Ele a si mesmo se esvaziou. Ele sendo o nosso Senhor e Deus, Ele a si mesmo se esvazia. Sejamos condizentes com aquilo que nós cremos, irmãos. Nós professamos crer na depravação total, mas às vezes nós agimos de maneira totalmente adversa ao que nós professamos. É devido a essa inconsistência entre o que nós cremos e o modo como nós agimos, que Paulo exorta os filipenses a focar o quê? No serviço em favor dos irmãos. Percebam que a estrutura que Paulo usa nesse versículo é a mesma do anterior. No versículo anterior ele disse o seguinte: não façam assim. Agora ele faz o quê? Ele diz o quê? Façam dessa maneira. Lá ele disse: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E aqui ele diz: tenha em vista cada qual que é dos outros. Essa é a relação. Não tenha em vista o seu, tenha em vista o do outro. Esteja preocupado não com você mesmo, mas preocupe-se com os irmãos. Você viveu a vida todinha antes de conhecer a Cristo preocupado com você mesmo. Agora o estilo de vida nosso é outro. Nós vivemos preocupados com os irmãos, nós vivemos preocupados com o corpo de Cristo. Envolva-se com os irmãos, não mais com seus próprios interesses, mas com os interesses do corpo de Cristo. Busque o sucesso, a prosperidade, a felicidade, não sua própria, mas a do corpo de Cristo, dos irmãos. Anseie pelo contentamento, pelo benefício e pelo triunfo de quem? Do corpo de Cristo.
Ao resumir então a lei de Moisés, nós vemos o quê? Jesus dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é que nós falhamos muitas vezes, porque diante desses versos nós pensamos, irmãos, numa relação de igualdade. Em nossa mente comunista, progressista, nós pensamos que devemos tratar os outros do mesmo modo como nós devemos tratar a nós mesmos. E não é isso que está sendo dito aqui. Não é isso. Lembram que nós não podemos servir dois senhores ao mesmo tempo? Ou você serve um e despreza o outro, ou serve o outro e despreza um. É essa relação que Paulo está mostrando aqui para nós. Quando eu sirvo os outros do modo como eu gostaria de ser servido, eu tenho que necessariamente negar a mim mesmo. Não tem como eu servir a mim mesmo nos meus interesses e aos outros no mesmo nível de interesse. Não dá. Não dá. Para eu servir o irmão, eu tenho que negar a mim mesmo. Para eu servir o próximo como eu gostaria de ser servido, eu tenho que deixar de ser servido como eu gostaria de ser servido. É exatamente essa relação que existe, irmãos, entre negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. O Senhor Jesus veio nos servir, mas para Ele nos servir, Ele deixou a glória. Para nós servirmos o corpo de Cristo, nós devemos que deixar a nossa própria glória. Eu nego a mim mesmo, irmãos, quando eu nego o desejo insaciável de ser servido, que pulsa dentro do meu coração. Eu tomo a cruz, quando eu tiro os olhos de mim e passo a servir os meus irmãos, passo a servir o corpo de Cristo, como eu desejaria eu ser servido. Eu sigo a Cristo quando eu nego a mim mesmo, quando eu tomo a minha cruz por amor aos meus irmãos, assim como Cristo Jesus fez por mim. É interessante porque aquela passagem de 1 João que nós lemos hoje cedo, que nós devemos andar aqui assim como ele andou, ela é pesada. A gente acha que é só um estilo de vida. Não, ela é pesada. É isso que diz respeito. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Por isso que depois dessa passagem, Paulo nos apresenta uma das passagens mais impressionantes de todas as Escrituras. Abram comigo. Vamos ler o versículo 5, 6, 7, 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele faz? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É a isso, irmãos, que nós somos chamados. É a isso que nós somos chamados. Se nós não entendermos este chamamento, nós nunca conseguiremos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não dá. Não dá. É impossível. Não é algo natural. É algo espiritual. Não dá. E aí a convivência se torna impossível também. Meus irmãos, vamos concluir dizendo que Paulo nos conduziu nessa noite ao coração do Evangelho, irmãos, ao âmago do Evangelho, um Evangelho vivido na prática, um Evangelho que nasce da humildade profunda, regada pela consciência que nós temos da nossa própria miséria. Um Evangelho que floresce em serviço mútuo uns pelos outros, um Evangelho que nos alimenta pela graça de Cristo. Nós fomos lembrados nessa noite que nós nada temos em nós mesmos, senão o quê? Pecado. Que tudo de bom que provém de nós não é nosso, é dom de Deus, para a glória do nome dEle.
Nós vimos essa noite que não há espaço para o partidarismo dentro da igreja. Não há espaço para a vanglória. Para você se achar melhor do que o seu irmão, mais espiritual do que o seu irmão, mais santo que o seu irmão. Não! Não! Lembre-se de Paulo. Paulo disse o quê? Eu sou o maior, mas o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos, o menor dos santos. Não há espaço para o egoísmo dentro do corpo de Cristo, irmãos. O verdadeiro cristão é aquele que, reconhecendo a profundidade da sua miséria e depravação, ele exalta a grandeza da cruz. Ele exalta Cristo. E ele fala, se não for a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estaria perdido. A glória, a honra seja para Ele, não para mim. Lembre-se, foi Ele que se esvaziou a si mesmo, tornando-se servo, para nos servir. Como que pode a segunda pessoa da divindade se fazer alguém mais baixo do que eu e você, para vir nos servir? Agora pior, como que nós podemos nos achar alguma coisa para tentarmos nos sobressair em cima dos irmãos? Não existe isso. Nós somos servos indignos. Como poderíamos nos exaltar? Como poderíamos competir uns com os outros? Não podemos. Isso vai dividir o corpo de Cristo. Não podemos negligenciar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros, servirmos uns aos outros. Eu queria fazer só uma aplicação e a gente encerra. Irmãos, olhem ao seu redor. Olhe para quem está do seu lado. Não é para dizer nada não, fique em paz. Olhe para quem está do seu lado e veja, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte do mesmo corpo seu. Você é um com o seu irmão. Você não é um competidor do seu irmão. Pelo contrário, nós com os nossos irmãos damos as mãos para que possamos um auxiliar o outro a servir a Cristo, o nosso cabeça. O seu irmão não é um estranho, ele é o seu irmão, faz parte da sua família, da família de Deus. Ele é um regenerado assim como você foi. Ele é alguém que tem que se gloriar também em Cristo, assim como você se gloria. Ele não é um obstáculo à sua própria glória, porque você não está nem aí com a sua glória. Ele é alguém que está disposto a glorificar a Cristo juntamente com você. Porque vocês 2, vocês 3, vocês 10, vocês 100, 200, 300 ou mais foram salvos pelo mesmo Senhor. Vocês são membros do mesmo corpo, amados pelo mesmo cabeça, salvos pelo mesmo sacerdote, que a si mesmo se sacrificou por amor de vocês. Então, esteja disposto, meu irmão, minha irmã, a considerar o irmão superior a você mesmo. Esteja disposto. Na nossa igreja nós temos irmãos que são analfabetos. Irmãos semi-analfabetos. Isso não impede da gente olhar para o irmão e falar assim, meu Deus, como o Senhor foi misericordioso para salvar esse irmão. O evangelho é para todos. O evangelho não é para elite. O evangelho é para qualquer um. É para o Zé, é para Maria, é para qualquer um. Qualquer um. É nisso que a gente se gloria, irmãos. Glórias a Deus por isso. O mundo se gloria dos seus grandes feitos. O mundo se gloria de tanta coisa vã que vai acabar. Nós nos gloriamos em Cristo, porque Ele pôde salvar a mim, Ele pôde salvar você, e Ele salva qualquer um.
qualquer um, até uma criança, se for do agrado dele, ele a salva. Esse é o estilo de vida de uma igreja saudável, de uma igreja, irmãos, cujo relacionamento é santo, humilde e sacrificial. Afinal de contas, nós cremos no Evangelho, e o nome dele nas escrituras é Boas Novas, ou seja, ele é uma boa notícia. Essa boa notícia, muitas vezes, ela pode ser considerada meio subjetiva, sabe? Como que eu posso apalpar o Evangelho? Como que eu posso ver o Evangelho? Como que eu posso ver o Evangelho funcionando? Porque às vezes a gente tem na mente que parece que o Evangelho é uma ideologia. Sabe aquela ideologia bonita? Como muitas ideologias políticas existem, só que quando você vai colocar na prática, ela é infernal. A gente fica imaginando o Evangelho como se fosse uma ideologia. Ele não é uma ideologia, ele é real, ele é verdadeiro, ele é palpável. E sabe onde nós apalpamos o Evangelho? É no corpo de Cristo, é na igreja. É na igreja que eu vejo o amor de Deus sendo realizado na prática. É na igreja que eu vejo um irmão amando o outro. É na igreja que eu vejo um considerando o outro superior a si mesmo. É aqui na igreja que eu vejo um lavando os pés do outro. E quando chega lá fora você fala, não existe isso lá fora. Lógico que não. O Evangelho vivido na prática, ele está aqui dentro. Então eu peço a Deus, irmãos, que esta igreja seja conhecida não apenas pela sua fidelidade doutrinária, que já é algo assim grandioso no nosso tempo, mas que ela seja conhecida por um amor vivo, que ela seja conhecida por uma comunhão real, por pessoas que se amam, pessoas que se preocupam uns com os outros, pessoas que se visitam, pessoas que mandam uma mensagem, e aí, meu irmão, como você está? Está tudo bem? Pessoas dispostas a servirem mutuamente umas às outras, pessoas dispostas a mostrar para o mundo que o Evangelho é verdadeiro, Cristo está no meio de vocês, e esse Evangelho tem poder para salvar o pecador, tem poder para transformar as nossas vidas, e tem poder para fazer avançar o reino de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. E eu concluo dizendo para vocês o quê? Esse é o objetivo da nossa associação enquanto comunhão de igrejas. Que esse amor não fique somente aqui. Que vocês saibam também que existem homens e mulheres que estão sofrendo nas suas igrejinhas, nas suas cidades sem igrejas, para que nós possamos nos doar também, nos doar em todos os aspectos. Deus deu dons a vocês, Deus deu a graça de alguns terem recursos financeiros, inclusive, para quê? Para fazer a obra de Cristo avançar, porque nós amamos os nossos irmãos que estão aqui, nós amamos os nossos irmãos que estão no estado de São Paulo, que estão no Brasil, que estão fora, e nós estamos dispostos a servi-los, mas isso deve começar onde? Aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque esse Evangelho, ó Pai, é glorioso. Esse Evangelho, ó Pai, é transformador. Esse Evangelho, ó Pai, tira-nos, ó Deus, daquela condição de vanglória, de acharmos que nós temos alguma coisa em nós, ó Pai, que possa ser reconhecida por Ti ou por outros. Esse Evangelho mostra que nós não somos nada sem Ti. Sem Ti nada somos, ó Pai. Esse Evangelho mostra, Pai, que a glória só é Tua. A glória, Pai, toda a glória e toda a honra é devida a Ti. Mas esse Evangelho mostra, ó Pai, que nós podemos nos gloriar naquele que nos salvou. Ele que é o nosso herói, Ele que é o nosso Redentor, e Ele nos salvou para que nós possamos servir uns aos outros, conhecer, olhar uns aos outros, reconhecermos uns aos outros, os outros como superiores a nós, estando prontos a servir uns aos outros no corpo de Cristo. É assim que funciona o nosso corpo, ó Pai. Tu nos fizeste de tal maneira que as nossas mãos
servem todo o corpo, os pés servem todo o corpo. Cada membro do nosso corpo serve a unidade do corpo. Então sabemos que cada irmão aqui presente serve a unidade do corpo de Cristo, da Igreja Aliança do Calvário. Que nós possamos ser despertados para essa realidade, ó Pai, e possamos viver em amor verdadeiro uns pelos outros, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus, irmãos.